Babi Sheila, Glória a Deus. Dona Saquila, Muita paz, mestre. Tondele, amém. E aí, como é que Amém. é? Tá tudo bem? Graças a Deus, mestre. A luta Isso é o mais continua. Os importante. judocos estão a morrer. Mais um bruxo morreu, né? Glória a Deus. Tá bom. Sim, mestre. Menos um feiticeiro na Terra. Foi para as Muitos, manetas. sim, muitos males eles têm trazido na Terra. Quando menos um, a Terra fica mais leve. Graças a Deus. Tá ligado, Cosminha. Muito obrigado, amado mestre. Amém. Já chegamos. Já chegamos, camarada. Aleluia. Verdadeiramente o tempo está cumprido. Ontem houve festa no que fica. É? O povo pulou, pulou, pulou. É incrível. A Resi Cosminha foi tão pequena para a festa lá em cima. Foi muito pequenininho. Eu vou começar a ministrar a palavra. Vou chamar o povo e vou lhes ordenar para que marchem. Todo mundo quer ouvir falar. O que tu tens a dizer com a destruição do grande dragão? Oh, Moisés. Bom, vamos então à nossa pregação de hoje. Eu estive na rádio, como sempre, às 13 horas de segunda-feira, e me foi dada essa palavra revelada, e eu passei ao povo que me acompanhou, não somente na rádio, também no Facebook. Eu sabia que o programa da rádio, não, o bom mestre, ele tem que aproveitar todos os momentos. O bom pescador lança a rede onde tem muito peixe, vai deixar passar a oportunidade. Eu sabia que seria ouvido por muita gente, eu sabia que muita gente estava com as rádios ligadas, o sistema, falso profeta. Se até na Facebook viram um falso profeta chamado Bishop, não sei quem, sei lá quem, estava a pedir até palavra de sabedoria. Eu lhe ignorei, que ele queria uma palavra de sabedoria. Bispo, não, Bishop, não sei, David. Bishop João, eu não sei se é o João Leite, mas lhe ignorei no Facebook. Então, eu sabia que haveria uma audiência incrível na Rádio Despertar hoje. E então eu lhes trouxe a mensagem do arrependimento. No livro de Atos, capítulo número 3, versículo. Comecei no versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados, para que sejam, aliás, apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus se contenham até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois o Senhor, vosso Deus, como disse Moisés, vai-vos levantar um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será morta ou então exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel
Todos quantos falaram também anunciaram esses dias. Não somente os dias, aqui tem dois tempos, dois períodos, duas dispensações, ou então dois assuntos aqui, que Paulo falou. Paulo fala da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu em Jerusalém, e depois a redenção através dessa morte. E o segundo ponto, a restauração de todas as coisas. Que os céus poderão se manter fechados até que chegasse o tempo da restauração de todas as coisas. Estamos a viver esses dias. Mas antes de falar da restauração de todas as coisas, eu quero vos falar como entrar no céu. O que fazer para o homem ir para o céu. Sabem, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus pagou o preço, isto é, as portas do céu se abriram, mas também as portas do inferno continuam abertas, mas com sangue disponível para que o pecador que se arrepender, depois de ter havido pecado um dia, para que não vá para o inferno, ok? Então, Pedro mostrou esta verdade. Disse, mataram Jesus, né? Não, mas se cumpriu o que os profetas falaram. Todos os profetas falaram que ele teria que padecer por causa do povo. Aquele a quem o Senhor iria levantar no meio do povo, um profeta como Moisés. E ele padeceu, e ele sofreu, e ele morreu. E agora Pedro está a dizer que, sabe, através da sua morte, todo aquele que nasceu debaixo desse céu, que se arrepender e se converter, isto é, crendo nele, quer o arrependimento, conversão nele, porque não há um outro nome na qual vós sereis salvos. Se você se arrepender em nome do Buda, Maomé, Maria, não vais te converter. O teu arrependimento será falso, emocionado, carnal, mentiroso, hipócrita. E se você pensar que se convertesse, tua conversão também é falsa, carnal. Mas se nós nos arrependermos e nos convertermos, então Pedro disse, nossos pecados serão perdoados, então apagados. Só se arrepende quem um dia pecou. E quem nunca pecou? Quem é que num dia não pecou? Só se converte quem está desconvertido. E quem estava convertido sem Jesus? Ou está entre vós, depois de 1300 anos? Diz o Senhor através do profeta, o mais justo entre eles é pior do que o espinheiro. Jesus disse, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas, vocês não podereis entrar no céu. E eram justos segundo a carne, que não foram salvos pela sua justiça, porque a justiça segundo o homem perante Deus é como trapo de imundícia. Por isso a justificação é pela justiça do justo. Então, através da justiça que o justo Jesus praticou, o santo Jesus, todos que se apegarem nele vão ser justos, isto é, justificados gratuitamente. Todos que se arrependerem no seu nome vão ser perdoados e vão se converter. Ok? Seus pecados serão apagados, pois o sangue dele, ele purifica os pecados daqueles que confessam seus pecados.
E quando os teus pecados forem apagados através do arrependimento e a conversão, então você vai experimentar na tua vida tempos ou então de refrigério, pela presença do Senhor em ti. Não é na presença do Senhor, pela presença. Muitos estão na presença do Senhor, mas não têm a presença do Senhor. Cuidado. Todos que estão na presença de Deus e não têm Deus serão escorraçados, pois os escravos não vão permanecer na congregação dos justos. Nem o ímpio vai permanecer ao lado do justo. Nem o escravo vai permanecer em casa. Então, tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é o Espírito de Deus. Presença do Senhor. Espírito do Senhor. Ok? A face do Senhor. E os humanos não têm a presença do Senhor. E por falta da presença do Senhor, não podem experimentar tempos de refrigério. Se não existe tempos de refrigério, existe tempos de quê? De angústia, de perturbação, tempos de guerra. E não estou a me referir às guerras que são inevitáveis por fora. As guerras que a violência interna, por falta de Deus, as perturbações, as depressões. Mas, se nós nos arrependermos e nos convertermos, todo verdadeiro arrependimento feito em nome de Jesus, agora que tendes o reino, vai se traduzir em conversão. Agora, antes, o que aconteceu antes sem o reino? Sabe o que acontecia? As pessoas se esforçavam, mas ainda assim não achavam. A única coisa que Deus fazia no meio deles é manter a graça no meio deles, porque Deus sabia que estava a se repetir como a história do povo hebreu. A igreja repetiu a história do povo hebreu. Os hebreus receberam a lei, mas a lei não os justificou. E o mesmo Deus lhes deu a lei para a mesma lei lhes conduzir, ou então lhes guiar, como o aio leva o seu filho, até Cristo. Ok? É incrível a sabedoria de Deus. Então, depois que a igreja se desviou, através desse trono mesmo aí que está de luto, já vou falar disso, essa fortaleza diabólica teria tomado o controle do reino de Deus. Então as pessoas foram mantidas debaixo da graça. E muitas dessas pessoas vão ser tiradas do vale. É incrível. Assim como ontem houve o seio de Abraão lá embaixo, hoje tem o vale da sombra da morte. A única diferença é que no seio de Abraão estavam lá os que esperaram pelo justo. Mas aí está lá tudo, tudo misturado. Feiticeiros, tudo, adúlteros, pecadores, religiosos. Mas uma vez eu fui até o vale e achei lá um pastor que já passou na terra, e ele me disse assim: Você sabia que a mesma condição que eu saí igual do hospital é que eu estou com ela aqui? Eu falei: Eu sei, ainda continuo ligado nas máquinas para receber oxigênio, não sei quem. Eu falei: Eu sei, porque você ainda não morreu. Você foi levado aqui, mas você não morreu. Eu lhe vou dizer, eu depois vou voltar aqui para vir buscar, mas todos que foram feiticeiros eu não vou lhes levar. Vão ficar mesmo aqui. E eu vi, havia uma desolação no rosto dessa pessoa quando eu falei isso. Ok? Eu vos falo muitos mistérios, né?
Eu vi o rosto dele muito desolado, porque eu disse: eu voltarei e vou vir buscar aqueles que não foram feiticeiros. Ok? Mas nem todos também. Aí vai-se avaliar os pecados que cada um cometeu, se foi ignorante. Ok, não é isso que eu vim falar. Mas eu quero dizer que, ah, neste quesito, e nem todos que vão ser tirados do vale é que vão vir viver aqui na Terra. Esquecem isso. Uns que vão fazer aparições, como aconteceu desde que Jesus morreu, para que a palavra de manda se confirma, e a outros sairão do vale para o céu. Ok? Que coisa linda. Deus é muito bom, né? Mas esses que querem para o céu são pessoas que esperaram pela restauração. Não havia reino, não havia força para praticarem a justiça. E quando eles se esforçavam, tudo terminava em banho-maria, no saco furado. Então Deus é um Deus que avalia os factos, os custos e tudo. Agora você vê. Ah, nós estamos a viver os dias da restauração. Que Pedro disse que os céus poderiam se manter fechados. Os céus se conteriam porque viria a restauração de todas as coisas. E a restauração já começou. Há 20 anos atrás, agora 21, claro, começou a guerra da restauração. Estamos a ver os efeitos desta guerra, que era impossível, ele transformou. Um dia eu ainda estava na igreja prostituta filha, chamada Edir Macedo, e eu estava a contender com o pai do pastor Panzo, através da minha fé, e cheguei a fazer uma afronta, um desafio com ele. E eu disse a ele: eu vou destruir a Igreja Católica. E ele me disse: quem és tu para destruir a Igreja Católica? Isto é pedra. E me citou as palavras de Jesus Cristo em Kikongo. Ngeutarie, henatari diari fidi, ai sambu que ama. Atarie, ngeutarie, ó Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí onde, como é que é? Quem vai conquistar? Porta no inferno, que é? Ah, em Kikongo, porta. E aqueles inferno, cadê a lenda? Aquilo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Eu disse, custe que custar, eu até teria assinado um papel como testemunha que isso ia acontecer. Então, 21 anos depois, eu estou a ver os resultados da queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia, ela substituiu a igreja do Deus vivo. Por isso eles se têm vangloriado, seus cegos, né? Que nós somos a igreja mãe, a primeira igreja do mundo, a igreja mãe. Sim, eles são mesmo a igreja mãe, a mãe de todas as prostituições da terra, porquanto dela provém todo o lixo que contaminou a terra. Todo o lixo. A terra toda foi contaminada com o veneno da sua prostituição. E os seres humanos não puderam entender. Bateu milha. Olha, você pode mandar já os links. Se você alguém que te mandar mensagem e te dizer, olha, eu não estou a conseguir entrar, entra lá e manda o link. Você não está nos grupos. Já bateu mil, talks lá entre os 1999. Sempre vai continuar assim. Eles tipo não aceitam colocar lá o mil. Tá, meteu lá um capa significa mil, né?
é muito forte. Quer dizer que a notícia bateu em cheio na terra. Então, é o que vocês vieram ouvir, é o que eu estou a ouvir falar. A restauração começou há 21 anos atrás, guerreando os poderes do mal. Depois de 700 anos de Cristo, ou depois da ressurreição, depois que Cristo foi exaltado, depois de Cristo foi elevado para os céus, na 69ª semana de Daniel, da visão de Daniel, faltando a 70ª, que foi interrompida para anexar aos 69 bater 70 na semana da grande tribulação, ou então do reinado da besta. Esse período é o tempo da graça. O tempo da graça, depois que o Senhor subiu e foi exaltado, e desceu o Espírito e criou a igreja. A igreja foi criada lá no cenáculo, mas não demorou, infelizmente, e a igreja foi corrompida, foi tomada, vocês conhecem a história, e criaram seus concílios, seus sínodos, sínodo não sei papal, não sei quem, e todo esse lixo todo aí da idolatria, e começaram a se adorar os deuses estranhos em nome dos santos que passaram na terra, como os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, a Santa Maria, uma mulher que foi santificada pelo sangue do filho que ele gerara, se tornou a padroeira da igreja. Mas isso tudo é o lixo que veio da Babilônia antiga. A Bíblia hoje chama ela de Babilônia, mas já houve uma Babilônia antes dessa aqui. Já tivemos a Torre de Babel, onde começaram as confusões todas, a profanação e a diversidade das línguas. Lá na Torre de Babel, e da Babel veio Babilônia, ok? E agora a Babilônia foi transportada do Oriente para o Ocidente. A Babilônia se manifestou, é uma igreja agora. O Império Romano se desfez e ficou incorporado em uma religião. Aqui era a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro. Depois que a chama se apagou, 700 anos depois, segundo a história, e começou essa fortaleza do mal. A Bíblia chama ela a mãe de todas as prostitutas da terra. E diz que com seus enganos, com suas astúcias e seduções, conseguiu seduzir e enganar todos, até pequenos e grandes. É só ver na festa que passou ontem, ou então a tal chamada festa da Páscoa, como o mundo todo celebrou, e eu no altar tentei falar a miúde a respeito disso, do mundo ocidentalizado. É uma profanação incrível. E não somente disso, como suas datas, como o finado, Natal e não sei o quê, tudo isso, adoração aos santos, é isso tudo. E ela também gerou as suas filhas. E nós temos aí as suas filhas, que as igrejas evangélicas, protestantes, profanas, fundadas pela maçonaria, pelos feiticeiros mágicos, como Simão Quimbão, Simão Toco, e outros tanto como Simão Patti, não sei quem é, pá, e outros aí, Além Kardec, e outros, os Mormons. Tudo isso provém da prostituta mãe. E assim, a mãe e as suas filhas, com seus maridos, governam a terra com mentira, com o veneno da mãe, com a idolatria, com lixo, e o mundo todo sucumbiu. Mas Pedro, naquele dia, disse que os seus poderiam se conter, porque viria a restauração de todas as coisas. Aqui a palavra está clara. Não é somente restauração, restauração de todas as coisas. Isto é, todas as coisas seriam restauradas. Porque um dia foi instaurado por Jesus e foi outra vez vencido. O caminho que tinha se abrido o santuário, por causa do pecado, tornou outra vez encoberto. O caminho que estava direto, tornou outra vez torto. O caminho que estava aplanado, tornou outra vez sinuoso, escambroso. Os montes se levantaram e foram erguidos outerres, e assim a terra ficou outra vez em trevas, como nos dias, aleluia,
da Galileia. O povo que estava em trevas viu luz. A terra que teria sido enobrecida outra vez voltou a envelhecer. Mas agora, outra vez, a terra vai voltar a sorrir. Será enobrecida outra vez, como nos dias da antiguidade. Estou a falar da antiguidade da igreja, nos dias da igreja primitiva. Então a luz já começou a brilhar na terra. E os habitantes da terra são chamados para virem receber a luz, para verem a luz, Jesus Cristo, a luz do mundo, de todo aquele que quer ser salvo, quer ir para o céu. Ouviste a voz. Então, Jesus disse: ninguém vai entrar na casa do valente para poder repartir seu despojo se primeiro não maniatar o valente. Enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Mas, sobrevindo um outro mais que ele, vai amarrá-lo, vai tirar a sua armadura e vai repartir o seu despojo. Este mais que o valente sou eu. Quem foi capaz para enfrentar a grande Babilônia? Acariciada, amada pelos seus amantes, protegida a ferro e fogo. Quem poderia se levantar contra a prostituta mãe e poderia ficar impune? Quem poderia chocar com eles até no espírito para poder amarrar os valentes? Só os valentes das suas filhas era impossível. Agora imagine a valente mãe, né? Então, vocês estão a viver o cumprimento da palavra de Deus. Qual palavra? Seus se contaram até então, até o tempo da restauração de todas as coisas. E a restauração começou. E teve que descer alguém do céu. E que se fez, não pense que ele desceu já maior. Não. Pela vida do sacrifício e obediência à palavra de Deus. E ele se esforçou durante esses 23 anos. Ah, 23 anos vocacionado para esta guerra. Durante esses 23 anos, não esteve em brincadeiras nem nas emoções, mas foi trabalho, muito trabalho árduo. E o homem se esforçou, e o homem cresceu, e o menino cresceu, ficou gigante, começou a ficar gigante, começou a caçar, começou a bater, sim. E ele também comeu leite e mel, até que soube discernir o bem e o mal. É incrível. E agora ele está aqui a prevalecer sobre os poderosos da terra. Sim, esse é o segundo Papa que cai nas minhas mãos. O segundo Papa que cai nas minhas mãos. Está a vir aí o terceiro, vai cair nas minhas mãos também. Eu vou lhe perseguir até exaustão. E vou lhe cantar aquela canção que cantaram os portugueses. A Lucas é, Yambula Matadie, que o Tini na Lucas é. Estou à espera dele. Os meus olhos estão à espera. Não importa se seja Schindele ou então um negrão, não importa se é Schindele, se é latino-americano, não importa se é afro-africano, não importa se é cara baixo asiático, não importa se é ocidental, se é romano, ou português, ou espanhol, ou britânico, não importa. Qualquer um que entrar, entrou para a morte. Hoje eu vim, naquele dia que ele subiu no poder, vou fazer esse recado. Hoje já começo a fazer recado. Eu ainda um desconhecido entre vocês. Sim. Até hoje não me foi revelada a identidade dele, mas já sei a dimensão dele. O nível dele espiritual com que ele vai entrar na guerra. Preste atenção. Quando o Francisco saiu da prisão, do hospital, tem alguém que é da minha parentela. Não vou falar quem é o nome dele, mas que ele brinca também muito comigo assim. E ele me disse: o gajo é bem rico, não lhe aguentaste? Cota. Hã? Ele é bem rijo, não lhe aguentaste. Eu disse: eu vou lhe apanhar, rapaz. Eu vou lhe agarrar, eu vou lhe cortar a cabeça. Disse: mas o gajo é bem rijo, escapou de escapar. Eu disse: nas minhas mãos ninguém vai escapar. Todos que entraram na guerra comigo já morreram. E já ando vos falar, já morreram. Pode demorar. Eu vou te perseguir até te matar. E alguém vai dizer: mas um homem fala em matar? Sim, eu vim para matar os pecadores, já. Os pecadores
feiticeiros, ok? E são bruxos. Aquele é o império da bruxaria que vocês estão a ver aí. Está rodeado de mistérios, mistérios não conhecidos aqui fora. Hã? A mãe da bruxaria. A bruxaria não começa com eles. A bruxaria provém da tradição. Mas não te esquece que a tradição começou em Babilônia. Ah, se hoje está na religião, ontem não era uma religião. Ok? Agora você veja. O primeiro Papa, ele teria me visitado no espírito e fisicamente, claro. E ele teve a missão de vir me parar, porque eu estava grávida. Eu era como Raquel. Eu sou a mulher do Apocalipse 12. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. Raquel, não quero ser consolada porque seus filhos já não existem. E ele apareceu para me parar. Chorar e orar. Já falei várias vezes aqui. E é uma fase que eu orava muito, não que eu deixei de orar, mas é muita oração, muita lágrima. Eu te dobrava o joelho e hoje só levantava depois de 30 dias. Eu te dobrava o joelho e só levantava depois de 14 dias. Eu te dobrava o joelho e só levantava depois de 7 dias. 5 dias, 4 dias, 3 dias, direto, joelho desconjuntado. Em 2009, o Bento XVI fez uma falsa viagem missionária, eu sei como é que é, o papado, como é, que não veio nada para isso. Ele veio para a guerra. E ele veio fazendo promessa lá no Ocidente que eu vou calar aquela voz aí. Ouviu? Ouviu a minha voz de Angola. Quem é esse que está a chorar aí? Quer o quê? Avivamento? Então vamos lá ver se ele vai conseguir trazer o avivamento na Terra. Um dia um bruxo me disse, nós já estamos avivados. Há milhares de anos você está falando em avivamento? Então essa é a linguagem de todos eles. Ok? E depois dali, ouviu a minha voz desde o Ocidente, a águia do Ocidente. E a mulher gritava com ânsia de dar à luz a um filho. É incrível que você ouviu. Isto é o cumprimento da palavra de Deus. E ele veio para Angola, a terra de Elias. E ele veio me atacar com os antiprogressos. E ele veio me calar. E ele veio consagrar os macumbeiros. Primeiro, tentou me tirar da oração. E ele dizia, cala-te, cala a tua boca, estás a fazer muito barulho. Meu barulho, ou minha voz se ouvia nos quatro cantos da terra. E até hoje se ouve. Em Ramá se ouviu uma voz. Oh, e hoje agora estão a ouvir a voz da Rola. Ontem ouviram a voz da Raquel e hoje estão a ouvir a voz da Rola. Já se ouve a voz da Rola na terra. Esse é aquele que está a tocar a trombeta, anunciando a primavera. Mas Raquel estava a chorar com dores de parto. Isto é oração. E eu disse ao Bento XVI, eu não vou parar de chorar. E ele insistia, insistentemente, para, não vou parar. Sem sucesso, ele se retirou. E eu lhe mandei a espada. E eu disse, ei, ô Xindele. Xindele significa branco. Ô seu branco, preste bem atenção. Vai, onde quer que você for, a palavra do meu pai vai te seguir. E a palavra lhe seguiu. Ele veio me apresentar ao José Eduardo Santos. João Lourenço deve estar aí, né? Ouça isso, ó camarada João Lourenço. Se não tiver, ele vai ouvir através dos seus representantes. E ele sabe que estou a falar a verdade. Ele estava lá naquela reunião. E ele realizou uma reunião onde ele anunciou isso tudo, Deus me mostra no Espírito. E ele anunciava a existência de um homem estranho na Terra. Na verdade, eles já sabiam. Fingiam que eles não sabiam. Ok? O mago não veio mais do Oriente, mas veio do Ocidente. Desta vez não vieram os magos, veio o mago do Ocidente, porque a Babilônia já não estava no Oriente.
E chegou o mago e disse: tem alguém muito estranho. Ele não é homem. Ele vive como homem. Ele anda como homem, mas não é homem. E é um pastor desconhecido na tua terra. Sua cabigreja está no quintal com um punhado de pessoas. E ele está orando muito. Esse é aquele que está escrito. E ele virá e restaurará todas as coisas. E dos santos, como era ignorante também no tocante às escrituras, como foi Herodes, eu tenho a certeza, chamou os evangélicos, né? Segundo a Bíblia, tem uma promessa que viria o restaurador, e esses teólogos nem sabem, infelizmente. Teria chamado para o Pães o Francisco. Não sei se quem é que ele chamou. Vocês que só dominam a Bíblia, como é? Que azar é esse que está escrito na Bíblia, nasce em Angola? Como assim? O Bento é que me falou. E ele naquele dia tinha tomado precauções, ou então queria já atacar. E o Bento lhe tinha dito, se você lhe atacar, vais lhe ajudar bem cedo. E ele vai aparecer. E você vai morrer também muito cedo. Então, é proibido atacar ele. Ele está assinalado, está marcado no céu. Proibido tocar. Quem tentar lhe tocar, morre. Então, lida com ele com sabedoria. E na sexta-feira, no mesmo dia que ele esteve aqui, esteve nos Mulevos, viu? É esse que vocês dizem que é santo. Lá no cemitério com os macumbeiros da África. Todos macumbeiros de grande gabarito, satanistas da África, estavam aí no cemitério dos Mulevos. E aí ele lhes anunciou o que eles já sabiam, ele lhes confortou, ele lhes consagrou, e invocou Satanás. Satanás reforçou potestades a cada um deles. Os que tinham duas receberam mais duas, outros receberam três, outros receberam duas, tinha uma, recebeu mais uma, segundo o nível de cada um. E ele lhes disse: vão, quem sabe, mas não vai ser fácil, não. Não será possível vergar esse homem, mas, porém, como o nosso léxico não existe o impossível, então vão, acabem com ele, ataquem-no com miséria. Qualquer um que colocar no seu coração tentar lhe ajudar, vão lá, queimam a casa dele, destroem o carro dele. Isso não é agora, isso é antes, ok? Por isso hoje vocês me ajudem sem danos. Qualquer um que tentar lhe ajudar vai ter problema. Mas não estou a dizer que todos que me ajudaram foram destruídos. Aqueles que o próprio Deus usou em tempo oportuno, tinha lhes dado graça, e eles, apesar que sofreram muitos danos, muitas tribulações, não sei o quê, mas estão de pé, né? Então, preste bem atenção. Assim, o homem, o Shindele, voltou na terra dele e deixou os guerreiros, levantaram 27 anti-progresso, levantaram 11 homens desgostosos de si mesmos, homens que não amam as suas vidas. Além dos 11, ainda tinha mais. É incrível. Mais dois, esses não aparecem na lista, porque são os comandantes, porque tem o 12 e tem o 13. Mistério. Ok? Então, feito isso, começou a grande batalha. Depois que ele voltou, eu fui escondido. Primeira coisa que eles fizeram, me levaram no deserto. Uma grande tribulação. Tiraram a pessoa que estava ao meu lado. E tudo cooperou para o bem. E hoje eu recebi uma menina. Minha menina. Ok? E eu me escondi, porque a guerra era intensiva. Durante 1 ano e 4 meses não vi sol. Manjar desejável não comi. 70 semanas foram determinadas. E tudo que eu já contei, o Shindele levou a espada. Quando ele chegou, ele teve danos. Primeira coisa que aconteceu, um terremoto em L'Atlas.
O que seguiu depois quebrou o braço no hotel, sei lá, no hotel onde é que ele caiu, escorregou, bateu, porque a palavra estava a lhe perseguir. O que seguiu foi humilhado em plena praça de São Pedro, sei lá, ou Basílica, não sei de quem. Uma mulher saiu da multidão, lhe agarrou, lhe bateu no chão. Todos viram, ok? Mas eu lhe humilhei a partir daqui de Angola. Eu tirei a boina dele em pleno aeroporto, 4 de fevereiro. O vento levou a boina e eu teria profetizado que isso iria acontecer. E aconteceu. Muitos na igreja só não saíram porque já me amavam. Não é dizer, "Epa, estamos diante de um bruxo." Eu falei, controlem, seu chapéu vai cair, é sinal da sua derrota. E o que seguiu depois, ele abandonou o reino. Fugiu, já não tinha força para aguentar o embate. Levou muita porrada. Quem me mandou vir me visitar, ok? E quando entra o Francisco, entrou um gigante e veio com muita fé. E ele chamou o outro de fraco. Se é um fraco, eu vou lhe derrotar. Prova de que humilhou ele também. Vocês não sabem. Mesmo que aconteceu em Angola, aconteceu lá. Morreu deprimido o homem, com desgosto. Eu duvido que ele saiu porque ele quis sair. Não tinha força, ok? Este é um suicida. Esse aqui é um suicida. Esse preferiu morrer no terreno do que fugir como fugiu aquele. E aquele, se não fugisse, morreria mais cedo. Os anos que ele durou, que ele viveu, mesmo com depressão, todo doente, como um prisioneiro de consciência. Mas ainda assim sobreviveu, ainda comia bem, né? Por ter fugido. Este aqui, o erro que ele cometeu é de não fugir. Ele já estava debilitado. Pode-se ver as quedas, a ruína, andar na cadeira de rodas. Tudo é por roda do homem de Macola. Tentou usar os 3 pés, nem o terceiro pé funcionou. Tem que assentar no carro de mão, puxado pelo bispo, pelo cardeal. Ok? E o maior erro que ele cometeu é ter vindo na terra do homem. Eu tinha desafiado as pessoas. Eu disse, eu desafio que ele venha em Angola. E quando o vosso presidente foi para lá, convidou para vir aqui, eu disse, eu duvido. A não que ele quer vir morrer. Eu disse, é possível, eles são suicidas. Vocês viram, foi convidado pelo presidente para visitar Angola. Eu disse, ele deve estar a dizer, está a pensar que eu sou burro? Eu não sou bento, não. Disse sim, mas no coração dizia, ele pensou que eu não viria a Angola, ou então ir no Congo. Não, eu não estou em Angola, estou no Congo. Não, na fronteira, no meu povo, na terra dos Bacongos, dos Bantus, dos Cuchitas. Oh, África, a terra das minhas peregrinações, assim como Canaã para Abraão. Aleluia, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, aleluia, vão me sacrificar com sacrifício de louvor, santos sacrifícios, pois são zelosos adoradores. Essa é a terra de Elias. E ele veio para o Congo. E eu falei, eu até apelei, tu ousas me enfrentar. Então que vem para morrer. Eu disse, venha para morrer. Ok? Eu te dei um conselho. Epa, eu te aconselho a não fazeres isso. Mas alguém na live hoje disse assim, eles são teimosos. Sim, teimosia para morrer. São escravos. A primeira coisa que aconteceu no Congo, o altar que tinha sido montado onde ele pregaria caiu. Eu disse, é um sinal.
Aqui era a boina que caiu. Aí o altar. Ruína. Ah, viu? Boina, coroa. Quer dizer que aquele só tinha perdido a coroa depois que morreu. Esse é queda mesmo do altar. Entenderam? Não, preste bem atenção. Preste o que eu estou falando. O primeiro caiu boina, coroa. A coroa está na cabeça da pessoa, não é do império. Pode ser chamado. Houveram filmes aí que dizem a coroa do Império Romano, não sei o quê, mas a coroa está no quê? Na cabeça da pessoa, é do rei. Por isso ele não permaneceu. Saiu no trono, fugiu. Estou a falar o primeiro. E este é o altar. E o altar é a Roma. É a própria. O altar é a fortaleza. Ouviu? Quer dizer que não somente ele caiu, também a fortaleza caiu. A vez passada, ele teria caído, mas a fortaleza estava de pé. Por isso entrou um homem forte, de grande dimensão espiritual, é incrível, e veio para tentar defender o reino. E veio com muita força, mas não levou da melhor. E hoje estamos a viver os dias do cumprimento das palavras. Alguém vai dizer, estás feliz? Pergunta, não, eu não me alegro pela morte de um pecador, mas o salário do pecado é a morte. Não vamos escamotear isso. Eu não sou ignorante para estar aí a chorar e dizer, ai, coitado, tadinha, não vai mudar nada. Mas que a guerra está intensiva. Agora a Blue vai ser despojada. A prostituta vai ser despojada. Controlem, muito povo começará a fugir da Igreja Católica para a externa. Controlem, madres e padres estão a vir para virem casar. Pois aquilo é uma cadeia, é uma prisão onde as pessoas são amarradas, conduzidos por ministros cegos, por portas do inferno, pois são lançados no inferno. E no inferno eles assustam, e afinal de contas não estavam a caminhar para o céu. Estão a entender? Então ele ousou vir me enfrentar, e este é o fim dele. E agora? Ainda tem mais um outro. Assim também como os presidentes desse país são três. Tira João Paulo, tira Mangush. São três presidentes, três papas da guerra. Só que quero o Papa agora e o presidente agora, esses caem com as suas organizações. O que entra é cobertura. E a cobertura, nesse caso do Principado para aqui, e lá, a cobertura do Lúcifer, não vai mudar as coisas no campo ou então no teatro das operações. Porque quando o trono é milenário, os homens passam, os tronos, por isso Jesus falou, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Uma fortaleza, a fortaleza cai, quem és tu que vem aí com sua coroa para vir defender o que já caiu? Disse o profeta, onde a árvore cair, aí ficará, onde caiu, ok? E a porta que o Senhor fechar, ninguém pode abri-la. E a porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechá-la. Caiu Babilônia, caiu. Não será destornada a 100%, porquanto ele precisa ser levantada e ressuscitada na grande tribulação para juntos com a primeira besta e a segunda besta levantem o reino deles, a mulher vai ressuscitar e também a besta vai ressuscitar, que é o rei, ok? E ambos vão infernar a terra, mas eu enfraqueci ela, fique moribundo, não ele, ela, a fortaleza, até a noite chegar. Quando houver o eclipse, quando o reino for retirado, então que possam se levantar dos escombros. Um subirá da terra e outro subirá no mar. Ok? Estão a entender? Mistério. E assim, nós ainda temos guerra? Temos.
porque não terminou a guerra. Esta aqui é aquela, o condutor que carregava, ou então que conduzia o caminhão da igreja, ou da sinagoga, que tombou. É incrível. Mas tem os poderes mundiais que fazem o papel de maridos. As três nações poderosas, a Rússia, a China e a Índia, precisam entrar na guerra para tentar defender o perdido território. Não, eles não estão a vir resgatar a mulher deles. Eles sabem que não é possível, mas estão a defender o pouco que ainda sobrou com eles. Ou então o território que ainda estão com eles. E eu, como bom soldado de Jesus Cristo, que renunciei à minha vida e bom pastor que estou disposto a morrer pela missão, pelo rebanho que me deram, agora que a mulher ficou para trás, estou marchando. Estou marchando em direção a essas três bandeiras e eu vou destruí-las. Eu vi a bandeira americana caiu no chão e uma voz me disse: aqui vai cair a América. Aleluia! Assim como a América e a prostituta mãe vão ressuscitar através de personalidades, a América ressuscita não para dominar o mundo, mas para dar lugar ao oitavo monte, ok? Porque a América é o sete, sete na história, ok? No livro do Apocalipse vai encontrar cinco já passaram, um existe, outro ainda não é vindo. Existia o romano, teriam passado cinco. Viria o anglo-americano. Parece que até o Trump está a acabar com essa relação aí, o anglo-americano. Trump é mau, né? Não quero saber mais nem do ângulo nem nada. Na conta deles, pois também tem que saber o segundo selo para colocar a inimizade entre eles. Tire a paz da terra e os homens matem-se. Lembra-se daquele soba que foi aconselhar o presidente João Lourenço para que me perseguisse? Já morreu. É incrível, um grande marabu de craveira nacional e também internacional, mas porém nenhum alarido, porque eu sempre vos falei que os grandes feiticeiros que dominam o mundo não têm nem espaço na sociedade, não é que têm portas fechadas, eles são muito discretos, porque não é um político, mais ou menos um ministro, não sei quem, um famoso empresário de fama que as câmaras vão lá, não, tá aí, morreu, até os seus funerais, é tudo discreto, pois é um soba lá, parece que é um homem isolado, não é que vivia na miséria, não, não. Um soba que tinha uma vida moderada, normal. Isso é sacrifício, é a renúncia, porque quando se tem o espiritual, se ignora o físico, como eu fiz, né? A diferença é na parte do reino de Deus e eles do reino das trevas. Estou aqui eu, o chamado famoso, o prominente, o homem da atualidade, mas não considero que eu sou isso e quero viver uma vida discreta, uma vida separada, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, até a morte. Até morrer, eu a vou proclamar. Morreu aquele homem que foi aconselhar o presidente. Presidente, tem um homem que está a destruir o país. Temos que fazer alguma coisa. Se nós deixarmos, ele vai destruir todo o país. Se nós deixarmos, daqui a pouco vamos começar a se matar uns aos outros. E o presidente disse paciência, pois o presidente Jean Laurent é vivo, pois o juízo senão poderia cair mais cedo. Ok? Desse eu vou vos falar. Veja só, por exemplo, quem? O Bento XVI. Quando ele sai, eu ainda nem tinha lhe vencido. Ok? Sabe por quê? Por vir jogar comigo. Quem joga comigo pode ser a tua dimensão é muito grande, morre cedo. E foi no espírito. Agora imagine se for no físico, né? Por isso, quando dominei aquela dimensão, um ano depois morreu. Mas antes de dominar, já estava como um
cativo. Parararará, mistérios. Então, prestem bem atenção. O que vocês estão a ver é a libertação da humanidade. Pois está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. E as estradas escambrosas sejam aplanadas. E os montes outeiros sejam abatidos. São esses. São esses os montes. Estão a morrer muitos magnatas da terra. Aquela sinagoga, ou então aquele lixo aí de Hollywood, todos estão a morrer, né? É destruir fortalezas. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada. Eu vi a China de joelho diante do homem. Eu vi chineses todos de joelho diante de mim. Não a Índia, não a América, não a Rússia. Eu vi a Rússia foi erguida na guerra. Agora, entrou o Império. Como é que se chama aquele Império Russo? Tem um nome que teve. Não o soviético. Antes do soviético teve um nome, Império, não sei se é o que é. Mas pronto, vamos falar do soviético. Se levantou o Império Soviético. Entrou na guerra para tentar, sim, manter não equilíbrio os territórios que ainda estão com eles. E eu disse: oh, Putin, tu ousas me enfrentar? Sabe o que eu vou te fazer, oh, Putin? Eu vou te cortar a cabeça, rapaz. Eu nasci para vencer. Quando me enviaram, o meu pai me deu uma promessa. Eu sei que tem muitos agentes secretos aí. Vamos avisar aí. Sabe qual é a promessa que me foi dada? Ninguém vai te vencer todos os dias da tua vida. E então o Putin entrou na guerra. Daqui a 2 anos, a águia de 2 cabeças vai cair. Daqui a 2 anos, sim, o cavaleiro que está no cavalo, aí também eles enganaram na insígnia dele. Porque cavalo branco? Qual cavalo branco? Preto. Ah, o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro que tem asas, anjo, dimensão dos anjos, nível dos anjos, vai tombar em Angola. Ainda bem que o Putin tem que vir para Angola. Eu vou lhe dar um tratamento merecido por tudo que eles fizeram aqui. Pois eles são culpados da desgraça desse povo. Dos 27 anos de guerra. Eles têm lá mão com seu comunismo. Vou destruir o sovietismo. Pois entra a América e a Índia. Podem vir. Vou machucar todos vocês. E o reino todo será do Senhor. O que tu dizes do próximo Papa? O próximo Papa, ele estará numa dimensão muito grande, inferior em relação a mim. Faz parte desses 3 que ainda faltaram aí. Eu não sei em que país vai vir. Não precisa ser desses 3 países. Porquanto eles já prepararam as peças todas, assim como em Angola. O terceiro presidente da guerra já foi preparado há muito tempo. Por isso, toda vez que ele tentou entrar para ser presidente, liberaram. Porque o tempo dele ainda não tinha chegado. Olha, quando a inteligência que está me ouvindo pela primeira vez assustaram. Que é isso que ele está falando? Estou falando, minha mãe, é essa mesmo aí que você ouviu, já? Então, esses todos. Ah, está a preparar não sei o Manuel Homem. Não sei, não sei não. Então, sabe, essas peças todas foram preparadas para a guerra. Depois que eu nasci, o mundo nunca foi mais o mesmo. Não começou a sofrer aí, mas já começaram a se preparar. Ouviu? Eduardo Santos foi preparado para a longevidade até a guerra. Esse também que entrou quando tentou se candidatar, liberaram. Ou quando tentou não sei o que, liberaram, porque o tempo não tinha chegado. Ah, e o Papa que vai substituir o cadáver que morreu hoje e já esteve se consagrando, ele vive uma vida de consagração, ele
por causa do nível espiritual dele. Não tem sensibilidade humana, não a 100%. É mais demônio do que homem. E não penso que eu fui ver lá nas redes sociais para falar isso, porque eu falei. Aquele que falou é companheiro dele. Eu estou a falar pelo nível que ele se monta. Porque o nível do vento é o nível dos espíritos. Ok? Não tem sentimento, é mais demônio do que homem, mas tem o sangue, claro, preparado para essa batalha. No dia que tomar posse, eu vou fazer uma live, convidar ele para a morte. Que se cuidem os outros reis, porque daqui em diante vão morrer muitos reis na terra. E se cuidem, porque esse é um rei que morreu. E eu vi, tirei coroa a um rei. E quando eu falei na live, todos vocês disseram: Oh, é o Francisco. Sim, era mesmo ele. A coroa do Império Romano. Ok? Vou alertar outra vez que se cuidem os reis. Começarão a morrer muitos reis na terra. Macron veio me implorar para não morrer, mas não se arrependeu. E eu naquele dia lhe disse: vocês todos vão morrer. Eles só querem o pululo, só querem que, não, que eu lhes deixe. O outro, quando veio me implorar para que não lhe tirasse, não se arrependeu. Este é o São Tomás. Eu lhe disse: eu vou te tirar, custe que custar. E me desafiou. Primeiro veio, não me tira. Eu disse: vou tirar, me desafiou. Ok? O atual não se arrependeu, se prostrou aos meus pés. Gostei. E eu perguntei a três mancebos: mata ou vive? Um disse: mata, uma menina. Outro disse: mata e o nome do Senhor será glorificado. O outro disse: não mata. Mas que os reis se cuidem, porque este é o período que todos os reis estão prostrados diante do homem de Macocolo. Todos prostrados diante do homem de Macocolo. Todos prostrados. Acima dos reis. Ô terra! E agora estou atrás dos reis. Vou aniquilar todos os reis dos reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Prateada. Mas por que que você veio com tanta fúria? Uma madre me perguntou: qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo? Eu disse à madre: o meu objetivo é destruir o vosso reino. E naquele dia eu falei: vou matar o Francisco. Quem estava aí? Vocês estavam? Quando a madre disse: o Francisco, eu vou lhe cortar. Por quanto ele veio me enfrentar no meu tempo. Não que se não viesse, não pararia. Tem que ter motivo, né? O próprio Deus incita para que haja motivos. Por isso, o valente foi maniatado. E o despojo é um facto. Será um facto o despojo. Pois são eles que manteram os carcereiros do inferno, manteram o povo na escravidão do pecado. Por isso a necessidade que eles sejam cortados, está escrito. E ele está com a pá na sua mão, para limpar a sua era, para juntar o trigo e para queimar a palha com fogo que nunca sabe. E são as raposinhas que eu tenho falado aqui, que têm trazido dano na nossa era. Apanhai-me as raposinhas. Chegou a hora, quer os falsos profetas, quer os governos da terra. Todos eles vão ser destruídos, aqueles que não quiserem fugir para o Elias. E eu quero deixar uma porta aberta. Eu sei que tem muitos padres e madres aí. Tudo que você ouviu que é mentira, vão te perseguir, é mentira. Político, não sei o quê. Vem aqui, eu vou te dar cobertura.
pois está escrito: sai do meio deles, não toque nada no que é imundo. Não ireis correndo nem fugindo, mas eu, o Senhor, irei à vossa frente e à vossa retaguarda, pois eu vou vos receber, e vocês vão ser o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ouviu? À vossa frente e à vossa retaguarda. Ninguém vai te tocar. Vão fingir até que você nunca estivesse lá. Ninguém vai falar de ti. Porque quem se esconde na porta do refúgio, o vingador de sangue, tem que ir embora, se não quer morrer. Deus manda nos céus e na terra. O reino, aleluia, entrou em choque. Se vocês, ó ignorantes, não sabeis o que está acontecendo, mas os vossos líderes, eles sabem. Assim como o povo descobriu, aquele povo era mais sábio do que esse aqui. Ele disse, porventura, os príncipes sabem que este mesmo é o Cristo. Não está aí, ele está a falar abertamente, ninguém lhe faz nada. Mas vocês não. Vocês estão à espera. Estão à espera que a luz brilhe na sua força. Aí, enquanto há tempo, fuja. Não espera daqui a 4 dias. Pode ser tarde demais. Então, você que está a me ouvir, todos aqui, não importa quais sejam os vossos pecados, qual a barbaridade que vocês cometeram, os erros, pecados, não se mataram, roubaram, destruíram, se enganou as pessoas, feiticeiro, adúltero, idólatra, gatuno, assassino, não importa. Para isso se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todos os pecados foram confessados, aliás, de todo o coração serão perdoados. Então creiam e arrependam-se e sereis salvos. Eu vim não somente para julgar e também para salvar, porque a respeito de mim está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, para que eu não viesse e ferisse a terra com todo tipo de maldição. Então eu sou uma bênção. Antes que venha a grande tribulação, Elias viria. E assim Deus, pelo menos, não vai ferir a terra com todo tipo de maldição, senão na grande tribulação. Tudo explicado. E a respeito de mim diz que ele viria converter. Aqui, coração dos pais aos filhos se interpreta como Paulo falou. Essa é a versão mais conveniente, ou então mais sábia, do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz. Ok? Paulo foi enviado, vai, converte as pessoas do diabo para Deus, das trevas para a luz. É isso que eu vim fazer. Por isso, todos aqueles que derem crédito à nossa pregação serão salvos. Ninguém vai tocar neles. Não importa qual é a organização que você está a fugir ou você está a sair. Não ireis fugindo nem correndo, porque o Senhor irá à tua frente, à tua retaguarda. Pode fugir, vem, congrega-se conosco, mas tem que se arrepender. Não faça como os outros que vêm só para buscar proteção com seus cintos de feitiço, seus anéis que se receberam na Índia. Se você fizer isso, vai morrer nas minhas mãos. Eu vou te considerar que você veio para a guerra. Considerei o outro que veio para a guerra. Não vou falar o nome. Ah, não brinquem. Ou você tem que se arrepender, tem que falar comigo, confessar. Eu fiz um pacto no sítio tal. Eu comi carne de pessoa, vou no cemitério, eu vou. E assim eu vou te libertar e você vai receber proteção de Deus. Agora, você tem os seus feitiços, tem que fazer como fez aquele mancebo ontem. O mancebo ontem disse, se envolveu com as trevas, bebia sangue, porque leu o livro de São Cipriano. É assim. Esse aqui é liberto. Agora, você pratica o ocultismo, e venha, tipo, não aconteceu nada. Não, você veio para a guerra. Seu inimigo. Deixa se entregar na boca do leão. Ai, estou com vergonha. Então é melhor ficar mesmo aí. Não vem aqui enganar, não. Então, esta é a verdade que eu vim vos falar. Que o terceiro Papa que venha, mas que os reis se cuidem. Estão a entender em que dimensão estou a falar? Outros vão seguir. Porque depois que começaram a morrer os famosos magnatas da terra, estávamos a ir em direção aos reis. Agora chegou a hora. Primeiro chefe deles foi tirado. Quando Savimbi morreu, não havia resistência mais. Todos tinham que se entregar para viver.
Então esse que morreu é o vosso chefe, o rei da terra. Terrível argentino. Ok? Era muito rijo e suicida. Aquela vida que você vê que ele dizia, fingia levar, isso tudo é consagração. Não desejar a coisa por causa do nível espiritual dele. Agora ele tombou. E vocês que são comedores do bem, de carne, o Macron, vocês são borotos, são simples mal, maçônicos. Estão mal, correm. Amém. Graças e graças e graças e graças e graças. Mas não temais, tudo que acontecer na terra vai contribuir para o bem da igreja. Pois uma grande guerra vai explodir na terra. Uma grande fome vai explodir na terra. Uma grande pandemia vai explodir na terra. Pior que aquela aí. E quando se abrir o quarto céu, a terra vai ficar de joelho. A mistura de várias calamidades num só momento. Fome, pestilência, espada, invasão das bestas feras na terra. Uma voz falou nos meus ouvidos, o meu amado. Quando entrar a oitava cabeça, vai haver terribilidade na terra. E eu digo, quando se abrir o quarto céu, o mundo vai estar de joelho. Não vai suportar por causa das consequências já anteriores que vão levar à plenitude, então, a explosão como uma bomba. Ok? A queda dos aviões vão intensificar, pois as regiões celestiais estão a ser purificadas. As águias estão a ser varridas. Ó terra! Convinha que os céus se contessem até o tempo de restauração de todas as coisas. Mas a salvação está garantida para aquele que quiser. Mas há uma condição. Fuja, creia, arrependa-te. Este é o caminho. Esta é a verdade. Esta é a vida. Digo amém. Até aqui a nossa exortação. É isso que vocês queriam ouvir. Alguém disse, ele é muito rijo. Eu disse, não, esquece isso. Rijo sou eu. Eu sou ferro. Imbatível. Invencível. Imorrível. Incorruptível. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que é, Cosminha? Outra sala também está em ação? Ou só se abriu mesmo uma só? Mestre, as duas. Glória a Deus. As duas salas. É muito forte. Hã? É muito forte, pô. Todos vieram para ouvir o que eu tenho para falar. É a libertação. Agora, vocês que vieram só para me espiar e saber o que eu ia falar, isso não vai vos ajudar em nada. Vocês vão morrer se não se converterem. Agora, vocês que vieram com medo, tremendo do que está a acontecer, fazem bem, mas não terminam no medo. Agora, arrependam-se. Confessem as vossas culpas. Venham ter comigo. Vão na igreja. Entre nas lives. Fala. Se você se envolveu com as trevas, se são pecados só superficiais que matam também, confessa a Deus em oração e Ele vai te visitar. Ele vai te dar, como acabei de ler agora aqui,
Arrependei-vos e vos converteis, e assim vossos pecados serão apagados, e vocês vão experimentar tempos de refrigério pela presença do Senhor. José Meling disse: a secreta está em cheio aqui. Sim, eles vieram para ouvir, mas já é bom, né? Já é muito bom. Já é muito bom, vieram ouvir. Se a missão é vir fazer trabalho, pelo menos já levará o recado. Até ouviram coisas que eles nunca ouviram. Até as coisas do país dele, eles ouviram. Até o que vai acontecer nesse país. Sala 2 está com 172 participações. Glória a Deus, aleluia. É incrível o que aconteceu hoje. Chegou a hora. Eu tive uma visão de Deus. E eu vi a lua brilhou. E eu vi os feiticeiros ficavam loucos. Eu tive uma visão de Deus. E uma voz me disse: chegou a hora de despojar a Blue. Talvez você não entenda que a minha linguagem é Blue. É a terceira cor do arco-íris. E a terceira cor do arco-íris é a prostituta mãe. Ok? E a sétima cor são os reis. Por isso, não é brincadeira, não. Louvado seja o nome do Senhor. É o despojo da Blue. A Blue é o azul. Você que não entende. Esse é o inferno. Esta é a rainha do mar. Essa é a Maria, a mãe de todas as prostitutas. Por isso, a morte de Francisco ditou a tomada plenamente desse reino. Pois ele estava a fazer sombra e não conseguiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu a grande Babilônia. Você vai ver o êxodo que vai acontecer entre eles. Vai ver. Você vai ver. Um grande êxodo. Retirada massiva. Libertação. É verdade, não vai ser pleno agora, por causa desses três poderes que ainda estão na guerra. Mas depois de 2029, não haverá barreira que vai impedir os povos buscar a face do Senhor. Pois o mundo todo estará de joelho diante do homem de Coca-Cola. Glória a Deus. Amém. Tá ligado? Elias já veio. Elias, Weza Kutuvulusa. Elias já veio para vos libertar. Não é aquela canção que cantaram em 75. É mi pela Luísa, para Lutufulusa, Kutuvulusa, não sei o quê. É mi pela Luísa. Não, não, não. Esses não vieram vos salvar. Vieram piorar a vossa escravidão. Agora eu que vim vos libertar. Quem já ouviu essa canção naquele tempo? E tu anangola, tua sola, movimento uempela, ué. Dos anos 75, Albertina Mbondo já ouviu, Susana também. E me pela Luísa, para o tubulusa. É, Conceição, viu? Eu não falo à toa. Celebru, Rosa, Domingos, todos já ouviram. Laurinda Santos, Stênio 21, Aido. E tu anangola, tua sola, movimento uempela, ué. Naquele tempo, na Rádio Nacional, aí com Laurinda, na voz de Boa Noite Angola, tocava muito essa canção. Confirma, Laurinda, né? Boa noite, Angola!
Cada coisa que vem na minha memória também, pá. Ah, glória a Deus. Me dizem aí, como é que é? Quais são as notícias aí? O que é que está acontecendo na Terra depois da morte do rei da Roma, a mulher da América, a rainha dos americanos, ou então a princesa? Como é que é? Quero ouvir notícias aí. Dizem que é. Não estou a me culpar, não, porque tem alguém que me disse que alonga. Vão te culpar. Eu falei, ninguém vai me culpar. Eu vou lhes falar. Cada um morre nos seus pecados, pois o salário do pecado é a morte. Alguém me disse, vão te culpar que alonga. Fala aí, Jurema. Fátima está em alvoroço? Muito forte, pá. O que aconteceu aí na Fátima? Foram lá chorar. Os acabes da terra estão a tremer. Josenildo Moraes, sim. Vão lhes avisar que os reis se cuidem, porque a grande muralha do Ocidente caiu. Caiu, caiu, caiu. A grande Babilônia. A CN todo dia só fala disso. Só estão a elogiar o homem. Coitado deles. Há rumores que alguém apertou a, a quem? A agulha dele. Mas já era hora mesmo. Ah, o que você esperava? Eu disse, Angola está à espera. O apóstolo ia falar na live para depois decretarem algo. Ah, falasse isso, né? Eles estavam entrando. Você viu como a multidão que entrou? É muita gente. É terror, você não imagina. É? Ouviu? Incrível. Muitos de vocês que vieram para me ouvir vão permanecer. Já não vão sair mais. Vamos cuiar, como se diz na gíria angolana. Estão com medo de serem punidos, pai? Sim. Estão a tequetarem. Se aquela grande fortaleza tombou, e vós sois menino, se não viram o que eu falei? Morreu Savimbi, todos tinham que se entregar. Ou se entrega, ou morre. Ou capim, deita-te e vai sobreviver. Levanta a bandeira branca. Aleluia. Os bares de Luanda estão lotados a ouvir o homem. Notícia fresca. Ah, é? Esse é o Telezoom. A libertação chegou. Por isso você vê que eu disse no Facebook, a morte venceu a ciência. Tentaram usar a ciência para impedir a morte. Eu falei, vocês, está escrito, não há armas possíveis para combater contra a morte. Só o sangue. Só o sangue de Jesus. É a única arma que é capaz para combater contra a morte. Usaram todos os médicos, não sei de quem, sofisticados medicamentos, ainda lhe forçarem. Já estava todo doente, ele forçar para falar. Por isso piorou, né? Abria a boca, mal falava, já entrava em agonia. Coitado, que se quer forçarem. Você vai ter que falar, vai mesmo aparecer. Não era ele que estava dizendo me levam aí, não. De jeito você sentia que ele estava, coitado. Em Lisboa começou uma vigília às 21h,
Onde está o presidente da República? Não, aqueles sempre erraram, ó, Abraão. É sempre que disseram que é o anticristo. Amém. Graças a Deus. Então vou aproveitar enquanto as pessoas não saíram para lhes curar. Você mesmo que veste para espiar, estás doente, põe a mão no lugar da enfermidade. Não quer ser curado? Você que falso profeta que veio e vieste ouvir do sistema, não importa, feiticeiro, talvez. Eu vou te curar, já? Por isso Deus faz a diferença. Mas não é salvação, não. Salvação não é para os cachorros. Migalhas, sim. Meu marido nem me encarou hoje. Sabe que o meu pai é aquele bom. Não, me conta ainda antes de orar pelos doentes. Quem é que os teus parentes também estão bem chateados contigo? Sabendo que o vosso apóstolo é que acabou o nosso papo. Quem é? Quem é que está no meio dos católicos, dos políticos, falsos profetas, das filhas, que estão chateados contigo? Alguém disse que ele já morreu há muito tempo. Só anunciaram agora é por causa de Páscoa. Estratégia. Não, esquece isso. Eles já deviam morrer há muito tempo. Usaram, tá vendo? Sabe o Panzo? Usaram, é incrível, estavam a injetar e tal, a sobreviver. Ouviu? Usaram métodos para ainda as células continuarem, senão já deveria mesmo, não sairia mais lá do hospital. Por causa da Páscoa, aí sim, mas que é mesmo ele, é ele. Em Angola não estão a conseguir fazer vigília. Como assim, Jurema? Na França todos estarão a orar na Católica das 20. Pai, uma amiga que hoje falou, seu pastor falou certo, Natalina Dias. Mas quem? Me manda o quê? Os sistemas estão em grande aqui, mestre. Sim. Não, nós vimos então duas salas. Por isso eles têm que ouvir mesmo essa verdade que eu estou a falar. O Wills disse, pô, isso é muito engraçado, muitos vieram para espiar. Claro! É? A família nem me ligou, pai. Toda a família é católica. Eles têm ódio e vergonha de nós. Tipo, sua traidora. Mas quem? Uma amiga falou, e bem que você falou que seu pastor tinha falado que o Papa ia morrer. Eu falei para o dono da minha casa, bruxo, teu chefe morreu. Meu pai está com depressão. Vou orar, não estou a fazer pedidos agora aí. Ou então não estou a falar para vocês pedirem. Fica atento aí. Meus colegas estão chateados comigo. E já os santos. Por quê? Os católicos estão com medo do homem. Jurema, sim. A igreja também não foram fazer vigília, né? Aqui. Estão com medo. Minha vizinha chegou hoje muito xingando tudo. Ela é da católica. Em Portugal, o presidente disse que Portugal está de luto 3 dias. Eu quero mensagem dos vossos parentes, das pessoas que você ouviu da católica, estão chateados contigo. Muitos querem ouvir do apóstolo, porque sabem que o mestre fala a verdade. Pai, a madre estava na live, saiu há pouco na live, depois voltará a entrar. Disse que estavam na sala com algumas madres. Um padre também entrou na live e ele ficou admirada. E ela ficou admirada. Ele ou ela, ouviram? A madre com as madres e um padre estavam na sala. Já sabia! Vingança contra a prostituta. Não é? Como é que é? Grande notícia da vida Esmeralda. Ele perguntou no padre:
quanto tempo o padre assiste o apóstolo? Muito forte, pá. Ah, ele viu o padre novo pela primeira vez. E ele perguntou, viu o número dele aqui ou na mesma sala? Também estava lá. Meu Deus. Estão a ouvir? Igor, o sistema está abalado. Ah, estão sempre na live. Bem-vindos. Só a madre que saiu. Só um pouco. Permaneçam aí. Eu estou a vos chamar. Venham se salvar, venham casar. Eu vim para vos libertar dessa cadeia. Eles vos enganaram. Francisco está no inferno nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Meu marido disse assim: ah, ele também já estava muito velho. Eu só me ri. Glória a Deus nas alturas. Mandem vossas experiências, testemunhos a respeito do que está acontecendo na terra. O padre já acompanha o pai há muito tempo e hoje entrou para ouvir a notícia do Papa. Aleluia. Quem lhe mandou para vir no Congo? Quem lhe mandou? E agora o que está a entrar, está a pensar que está a entrar aí. Chorar. Eu vou lhe convidar, vem para morrer. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Oh, Deus, meu Deus, que tirou um pecador na terra, um carcereiro, um valente do inferno, que destruiu muitas almas. Manifeste-te agora e arranca toda a enfermidade no corpo dessa pessoa. Você que tem depressão, seja livre da depressão. Agora, você que está nos vícios, seja liberto dos vícios. Você que está angustiado, receba paz. Você que tem câncer, diabetes, saia. Qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes. Senão pela minha palavra, sejam todos curados, como diz a palavra do Senhor. E Ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Eu mando a minha palavra, e a minha palavra vos cura. Cânceres, diabetes, depressão, o paralítico levanta-te e anda, o surdo começa a ouvir, fata, o mudo começa a falar, o cego começa a ver, tira os óculos e começa a ver. Você que precisa da libertação dos demônios, da obra da bruxaria, eu quebro em nome de Jesus Cristo toda a força do inimigo, eu desfaço todo o poder do mal, eu destruo todo o projeto do inimigo. Receba a libertação, receba a cura, receba a restauração, receba a salvação, receba em nome de Jesus caminhos abertos, portas abertas pelo poder que há no sangue de Jesus. Você que quer largar o pecado, mas há uma força que te induz a pecar, eu desfaço as amarras do pecado, eu destruo em nome de Jesus essa fortaleza. Seja livre, seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres, pois se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, e ele me ungiu para libertar os cativos e para pôr em liberdade os prisioneiros. Isso, receba visão restaurada, receba cura, câncer vai embora. Você que tem hemorragia, seja estancada a hemorragia agora. Você que tem miomas, isto desaparece, esterilidade, impotência, sai, ou receba a cura, lepra, qualquer que seja o teu nome, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Levanta-te e anda. Você que está na cama do hospital, deitado numa cama, não conseguiste levantar hoje nem trabalhar por causa da doença, receba a cura. E você que está a chorar o Papa, e ficaste doente de tanto chorar, sim, em nome, não digo seja consolado, seja liberto desse demônio que está a te escravizar. No nome poderoso de Jesus Cristo, receba cura e libertação, restauração e proteção. Você que me ouviu e foste compungido e tocado, assim, o meu Deus vai te fortalecer, o meu Deus vai te ajudar para você tomar essa atitude. Tu vais conseguir, como eu acabei de pregar aqui, e Ele irá à tua frente, à tua retaguarda. O Senhor está compungindo pessoas, o Senhor está convencendo,
o Senhor vai vos proteger, o Senhor vai vos guardar, o Senhor vai vos cobrir com a sua sombra, a sombra do Onipotente, para descansarem debaixo, aleluia, da sua proteção. Oh, recebam, no nome poderoso de Jesus, qualquer doença saia. Digo amém. Até outras causas que você está a clamar agora. O meu Deus te conceda isso. Tua casa, que você quer vender, o negócio, viagem, terreno, carro, teu casamento, seja resgatado, teus filhos. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digam amém. Então, você que tem um testemunho para contar, não somente testemunho e das notícias de momento, o impacto que isso está a trazer. Alguém disse, vão te culpar. Eu disse, eu vou lhes responder como Elias respondeu a Acabe. Tu és o perturbador de Israel. Você e a tua mulher são os perturbadores, eu não. Porquanto vocês deixaram de seguir o Senhor. Aquele padre da Casa Grande da Itália foi investigado porque entra no Zoom. Ele disse que fala com a família, mas estão à espera do momento para matar ele. Ajuda ele. Ninguém vai conseguir lhe matar. Alguém que creu? Ninguém. Esquece isso. Ô, pessoal, se você fala com ele, ele diz mesmo assim que ninguém vai conseguir lhe matar. Ele fala assim: quem vai matar aquele que está a fugir na cidade do refúgio? Hã? Lá na Igreja Católica tinha uma oração que o padre fazia quando nós éramos adolescentes e crianças. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Meu colega padre também tem tido muita admiração pelo apóstolo. É muito forte, pá. Lorena, ele mandou diretamente aqui? Ouviu? Colega do nosso irmão, o Felipe. Ah, mandou na segunda sala. Glória a Deus nas alturas. Sim, dona Fabi. Só aqueles que não quiserem se converter. A esse sim. Está a vir para se converter, ninguém lhe mata, ninguém lhe toca. Elias já está na sua terra. Elias não está só na sua terra. Ele manda na sua terra. Então os da Angola não fizeram vigília. Estavam a esperar. O que é que eu ia falar? Se todos os outros fizeram vigília, aqui não fizeram então por quê? Estão com medo, né? Glória a Deus. Aleluia. E, amado mestre, temos também a mensagem que o mesmo irmão que havia comentado, glória a Deus, sobre o colega padre, ele também escreve: mestre, o que mais me admira é que o mestre conhece muito bem todos os falsos profetas. Verdadeiramente Elias está na terra. O mestre disse que o BM era do MPLA e dito e feito, se revelou. Glória a Jesus. Então, eu vos disse, pá. Perderam o norte. Agora mais com a fortaleza do Ocidente que caiu. Quem vai ficar de pé? Entre eles, falsos profetas. Tem que se esconder. A falsa sombra, a falsa cobertura foi removida. E eu estou a oferecer a verdadeira cobertura. Aquele que se esconder nesta sombra vai desfrutar, pois o Senhor é a tua sombra, é o teu refúgio, é o teu esconderijo. Aleluia. Diz o que eu mesmo, Samuel, que de agora em diante ninguém pode falar mal do MPLA na igreja dele. Isso é o desespero do frustrado. Só hoje é que estava a falar disso.
Alguém entrou na live a implorar, mestre, por favor, derruba o MPLA. Repetiu várias vezes. No tempo próprio. Isso não se derruba fora do tempo. No tempo determinado, eu vou derrubar o MPLA. Ah?